Bíblia em Gênesis 18. Gênesis 18, de 22 a 33. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Gênesis 18, de 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, de longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, e que nós possamos aprender a ser mais íntimos do Senhor, aprender a orar mais, a depender mais do Senhor, em nome de Jesus. Todas as crianças, adultos, com pouco ou muito tempo de igreja, já ouviram falar da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Você também sabe que essas cidades eram locais de muita promiscuidade. E a Bíblia é bem explícita em dizer que essa promiscuidade sobe até as narinas do Senhor, e o cálice do Senhor transborda sobre essas cidades por causa da promiscuidade, por causa da corrupção, por causa do pecado. E é interessante nós começarmos com esse contexto, porque nós vivemos em um mundo que acha que o nosso Deus não faz justiça contra o pecado. Que o nosso pecado não tem problema, pois ele já foi pago na cruz, é verdade. Mas é fato que o Senhor é justo em continuar punindo o pecado. Ele é misericordioso por não punir como deveria, mas é justo em continuar punindo o pecado. E talvez muitas das nossas pregações que não gostamos de escutar, e eu também não, deveriam estar focadas no Deus que é justo, no Deus que se ira, no Deus que molda o seu povo em santidade. Para moldar o seu povo em santidade, muitas vezes ele mói o seu povo, mas também faz justiça contra os ímpios, contra aqueles que rejeitam declaradamente o seu nome. E eu falo uma coisa para vocês: você, filho de Deus, que às vezes está sendo moído pelo Senhor, agradeça ao Senhor, porque o bom pai disciplina o filho que ama.
O bom pai molda e direciona o filho que ama. O bom pai, quando vê o filho indo para o buraco, ele faz todas as coisas para o filho não cair no buraco. Ele disciplina, ele busca, ele toma atitudes drásticas. E isso também demonstra o amor de Deus por nós. Muitas vezes Deus faz isso. Deus nos quebra. Deus nos moe, Deus nos chama a atenção, mas lembre-se de uma coisa: Deus é imutável, Ele é amor, Ele é justo, Ele é bom. Então se Ele nos quebra, nos moe, nos chama a atenção, é para o nosso benefício, para a honra e glória dEle mesmo, para nós sermos moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Mas aqui, duas cidades ímpias, de pessoas que não amavam o Senhor. E eu não quero focar aqui necessariamente no juízo do Senhor que veio sobre Sodoma e Gomorra, mas sim na intimidade de Abraão com o Senhor e na oração de Abraão com o Senhor para aquelas cidades. Obviamente, você viu Abraão orando pelos justos, pelos filhos de Deus. Por quê? Por quê? Porque Abraão, ele sabe o final da ira dos injustos, ou o final da vida dos injustos. Eles estão condenados. Eles já estão condenados. E o que nós deveríamos mais fazer para aqueles que são injustos, ou seja, não são filhos de Deus, é pregar a verdade do Evangelho a eles. É pregar a verdade do Evangelho a eles. Nós estamos num contexto bem específico aqui, que Deus já havia determinado a sua ira sobre essas cidades. Mas nós devemos olhar aqueles que não conhecem a Deus com compaixão. Porque a Bíblia diz que eles estão cegos em seus delitos e pecados. Eles estão cegos, eles são moldados e são escravos do mal. E só o Senhor para libertar. A liberdade no Senhor é o que mais as pessoas precisam. Mas esse texto mostra uma conversa muito bonita entre Abraão, aquele chamado amigo de Deus, e o próprio Deus. Diz o texto que esses homens, mas anjos, saíram do acampamento e seguiram para Sodoma. E Abraão ficou ali com o Senhor. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que orar é estar na presença do Senhor. Isso daqui é uma coisa muito importante. Porque, ao mesmo tempo que Deus está em todos os locais, e Ele está, esse mesmo Deus manda você entrar na presença dEle no seu quarto. Entrar na presença dEle no íntimo. Orar no seu quarto. E é interessante a ênfase bíblica disso, por sinal. A ênfase bíblica que Deus responde orações, que Deus se revela a nós quando nós o buscamos, Ele se revela a nós. E isso traz bênçãos infindáveis a nós quando nós o buscamos e não falamos para as pessoas, buscamos no íntimo, ou seja, no nosso quarto. É interessante que nós estamos em um mundo hoje que me parece, talvez pelo sucesso das redes sociais, no mundo hoje de cristãos que querem demonstrar intimidade com Deus através de redes sociais, enquanto o próprio Deus falou: eu quero intimidade de vocês, é verdade, mas eu quero intimidade de vocês que eu veja, não que as pessoas vejam. Isso daqui é um detalhe muito importante. Ele critica, inclusive, os fariseus quando faziam isso. Ele fala: olha, os fariseus que gostam de orar para pessoas verem. Os fariseus que gostam de parecer espirituais. E os fariseus já receberam o que eles queriam. O que eles queriam? Ser visto por pessoas. Mas o que vocês têm que fazer, meus filhos? Ser visto por mim. Deus, diz o Senhor. E é interessante que a Bíblia fala que o Deus do céu o recompensará, o abençoará, o guiará,
trará respostas às nossas dúvidas, fechará portas, abrirá portas, falará não, falará sim, abrirá portas que nós nunca sonhamos, ou fechará portas que nós sempre sonhamos, mas que não são da vontade dEle, porque no fim, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Por isso, o Senhor é bem claro em dizer que o Pai que ama, Ele presenteia o seu Filho, e o Deus do céu, será que Ele não presentearia os seus filhos com o Espírito Santo? Ou seja, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos chama a atenção, o Espírito que nos molda, o Espírito que pesa a nossa consciência no pecado, o Espírito que passa a habitar em nós, na nossa conversão, quando o Senhor nos converte e nunca mais desiste ou sai de nós, Ele nos acompanha até o fim. Por isso o que nós mais precisamos é do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, porque nós não podemos ter nada aqui, mas se nós tivermos o Espírito, nós estamos satisfeitos ou cheios do Espírito. Por isso, a Bíblia é bem clara em dizer que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus, perceba? Pertencer ou ter o Espírito é diferente de ser cheio do Espírito. Todo crente tem o Espírito, todo crente nunca perderá o Espírito, porque o Espírito Santo vem no ato da conversão, que não é conquistada por nós. Portanto, o Espírito não sai de nós não conquistamos a conversão, a nossa salvação. Ele nos presenteia gratuitamente e nos sela e estará conosco até o fim. Mas mesmo assim a Bíblia diz para nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E o texto diz: não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. Ou seja, sede cheios daquilo que te domina. O que você quer que te domine? Uma bebida ou o Espírito Santo de Deus? E como nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Diz o texto. Nós já oramos, orando, cantando ao Senhor cânticos e hinos espirituais, buscando a palavra do Senhor e sendo gratos ao Senhor. E é interessante, aproveitando isso daqui, Abraão, um homem íntimo do Senhor, e o texto de Efésios que diz, pessoas serem cheias do Espírito Santo de Deus, que você vê esse texto falando para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e logo abaixo, na continuação, ele vem falar que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas são demonstradas através dos relacionamentos fora da comunhão, fora da igreja. Esse texto é um dos que mais me chama a atenção, porque você, através desse texto, não poderia presumir que esse pastor aqui é cheio do Espírito Santo por causa de suas pregações, mas você poderia presumir que o Mateus é cheio do Espírito Santo através de ver como ele trata a sua esposa em casa, os seus filhos em casa, se ele tiver uma empresa, como ele trata os seus empregados, ou se ele for empregado, como ele trata o seu patrão, na relação pessoal, fora da comunhão do corpo, fora da igreja. Perceba o impacto do testemunho. Testemunho. Aí sim, testemunho. É como se no primeiro século eles olhassem para uma pessoa e falassem: poxa, esse cara, essa mulher está firme, esse cara está batalhando pela sua família, ele continua ali, esse filho está respeitando o pai, olha só, ele é honesto nas transações dele, do emprego, ele pratica o bem, a pessoa, opa, esse cara é cheio do Espírito Santo. E eu vou conversar com o cara, fala: cara, como que você faz essas coisas, cara? Por que você faz isso? Isso é tão bonito. E ele responde: eu faço isso porque o Senhor Jesus me alcançou. Não é por mim, é por Ele, toda honra, toda glória dada a Ele. Perceba que não tem espaço para super-heróis dentro de igrejas, dentro do povo de Deus. A única estrela que brilha é a estrela do nosso Senhor Jesus. Mas orar é estar na presença de Deus. E permanecer na presença de Deus e estar sempre é possível porque somos habitação do Espírito Santo. É interessante que a oração também não deixa de ser uma resposta, até na lição aqui tem uma frase.
A oração é nossa resposta ao interesse de Deus por nós, ao seu amor. Eu diria até que é uma resposta de alguém faminto por um pão àquele que nos concedeu o pão. Aquele que nos dá o pão da vida. É uma resposta daquele que está sem tomar água, a água da vida concedida a nós. Mas em segundo lugar, quando tem a conversa aqui de Abraão com o Senhor falando com ele, nós aprendemos que orar também é ficar sabendo o que Deus quer. É interessante que muitas vezes, o Senhor não compartilha os planos dele conosco. Isso é fato. Mas muitas vezes Ele nos direciona. Ele abre portas. As circunstâncias abrem portas. Ele dá respostas claras ou nos guia claramente. O que está acontecendo conosco? O nosso problema é que nós ficamos procurando coisas extra o Senhor para nos guiar. Esse é o problema de hoje. O problema é que nós não estamos escutando a voz do Senhor, sendo que nós temos o sacerdócio universal, ou seja, o Senhor Jesus morreu por nós, Ele é o mediador entre nós e Deus, então nós temos acesso direto ao Pai, portanto podemos falar direto com o Pai, mas o que nós insistimos em fazer? Nós insistimos em arrumar mediadores. E crente é cheio disso. Talvez você já foi guiado pela caixinha de promessas. Eu sei que alguém aqui já teve em casa. Só tem promessa boa. Louvado seja o Senhor pelas promessas boas. Tem muita promessa boa na Bíblia. O problema é quando a gente acha que toda a vontade de Deus está contida na caixa de promessas, que só tem promessas boas. Isso é ingenuidade, imaturidade. Quando nós chamamos Jesus de nosso Senhor, significa que toda a vontade dele é boa. E muitas vezes a vontade dele é que nós passemos por desertos, e nós não gostamos de passar. E muitas vezes a vontade dele é que nós passemos 40 anos no deserto, igual Moisés. Mas o que acontece na caixinha de promessa? Só vai ter o Moisés libertador. Meus amados irmãos, nós nos amamos tanto. E a Bíblia até fala nisso. Ama o próximo como a ti mesmo, porque você já se ama. Você se ama tanto que você não quer passar por dificuldades. E eu também não quero. Eu não sou ingênuo. Mas nós temos que ser maduros o suficiente para enxergar a mão de Deus em todas as dificuldades. Por quê? Porque o Senhor, e nós declaramos aqui, e você declara também, mas a Bíblia revela isso para nós. O Senhor é o governador de todas as circunstâncias. E nada sai do seu controle. Nada sai. Acredite, se o Senhor quiser que a gente morra hoje, a gente vai morrer. E ponto. Espero que não, Senhor. Vamos mais uns dias aí, né? Vamos tocando o barco, né? Vamos para frente. Mas essa é a realidade, nós temos que saber dessas coisas. Saber dessas coisas. Orar é ficar sabendo também o que Deus quer. Nesse caso aqui, olha, Abraão conversa com o Senhor e Deus compartilha seu plano. Eu vou destruir uma cidade, 2 cidades. A iniquidade de Sodoma chegou ao limite perante Deus. E é interessante que, se você notar aqui no texto, é por causa desse conhecimento da iniquidade e da punição de Deus que Abraão se propõe também a conversar com Deus. Isso daqui me chamou a atenção por uma coisa, preste atenção. Abraão sabia que Sodoma era uma cidade iníqua. Ele sabia.
Mas mesmo assim ele tentou falar com Deus. Eu fico pensando que muitas vezes nós temos algumas atitudes diferentes de Abraão. Porque às vezes nós somos bons em avaliar que pessoas fazem e cometem erros. E a gente fala assim, com até um certo orgulho, porque não foi eu que caí dessa vez, e fala, está pagando o preço, olha lá. Essa é uma das piores atitudes que a gente como cristão pode tomar. É verdade que irmãos nossos pagam preço por causa do pecado. É verdade que nós pagamos muitos preços por causa do pecado. Talvez um preço menor do que deveríamos pagar. Mas nós deveríamos olhar com compaixão mesmo assim. Porque não é fácil passar por essas coisas. Mas também, Abraão, ele ora confiando no caráter de Deus. Ou seja, Abraão ele começa a conversar com Deus. Olha, o Senhor vai destruir os seus filhos que estão ali. A ideia, cadê a sua justiça? Cadê a sua misericórdia, Deus? E aqui me chama a atenção. Me chama a atenção porque talvez uma das... Ou não, tenho certeza que as melhores orações que nós fazemos são orações baseadas no caráter de Deus. O que o Senhor prometeu para nós? Cobrá-lo não é desrespeitá-lo. Abraão cobrou a Deus. O Senhor é assim, o Senhor não vai destruir a cidade se tiver 50 pessoas. Isso não é fazer com que Deus faça a nossa vontade. Isso é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Isso é praticar a vontade de Deus e orar pedindo para que ela seja feita. Vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Vamos supor, ou nós vamos fazer uma grande campanha de pregação do Evangelho. Não, campanha não, que está meio por fora, campanha ultimamente. Nós vamos juntar o povo para pregar o Evangelho. Juntar, nós vamos pregar. Nós vamos sair nas ruas de Bonifácio e nós vamos falar para as pessoas, olha, entregue sua vida a Cristo. Olha, sem Cristo você vai para o inferno. Olha, você é um pecador amado por Deus, miserável. Olha, você vai ser salvo em nome de Jesus, entregue sua vida ao Senhor. Nós fizemos uma grande campanha. Pregamos o Evangelho, puro e simples. Qual é a nossa oração? Senhor, o Senhor prometeu dar os frutos. O Senhor prometeu. Não foi a gente. O Senhor prometeu. E eu temo, irmãos, que nós não vemos mais conversões porque a gente não prega o Evangelho. A gente vê muita adesão. A gente vê muito movimento, mas a gente vê pouca conversão. Porque a gente não prega o Evangelho. Essa é a realidade. A gente convida pessoas para os cultos. A gente aproveita oportunidades e elas são boas. Quem aproveita ainda está no topo. Mas eu estou falando de chegar numa pessoa e pregar o Evangelho. O Evangelho a pessoa deve entregar a vida a Cristo, reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou para salvá-la, assim ela será salva pelo Senhor. Isso é pregar o Evangelho. O resto são moldes que nós fazemos. Moldes. E nós não vemos mais pessoas transformadas hoje porque a gente não prega o Evangelho, a começar de mim. A gente não prega o Evangelho porque a gente não tem intimidade com Deus.
uma geração de crentes que busca experiências extraordinárias, mas não busca a pura e simples intimidade com Deus num quarto fechado que sim vai trazer experiências extraordinárias. Nós estamos invertendo as ordens do Senhor. É simples fazer uma leitura do que estamos vivendo hoje no mundo evangélico. É simples. É só nós pegarmos a grande comissão, ver que o que o Senhor promete, e nós estamos vivendo e buscando só o que o Senhor promete que vai acontecer se nós formos íntimos e pregarmos o Evangelho. Só que nós não somos íntimos e não pregamos o Evangelho, mas nós queremos ver os milagres de Deus, nós queremos ver as coisas de Deus. Hora que nós formos íntimos, buscarmos intimidade em oração, esse é o principal resgate que nós precisamos. Oração, 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 oração. Busca, 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 busca. O Senhor promete que vai nos usar. As coisas simplesmente vão acontecer sobrenaturalmente. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, até porque orar, em quarto lugar, é insistir com Deus para que Ele nos atenda. Perceba, a Bíblia fala da parábola mais conhecida, que é do amigo importuno. Aquele que vai insistir com Deus, e o que esse texto nos ensina, essa parábola nos ensina, é que sim, Deus quer ouvir no trono da graça dele, que as nossas orações e orações e orações e orações, não são repetições vãs, como a Bíblia diz. Como se meras repetições fizessem Deus atender, mas orações insistentes. Oração por uma conversão de um filho, oração por uma conversão de um amigo, oração por um irmão que está afastado da igreja, se afastando da igreja. A verdade é que a gente não está preocupado com ninguém, é só com o nosso umbigo. Essa é a verdade. Quantas vezes eu parei de orar por um amigo que não converteu? Eu lembro, anoto, passa 15 dias, passa um mês, já era, e ele não converteu até hoje. O que Deus mandou? Insistir, insiste, 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 insiste. Deus tem um propósito nisso, e muitas vezes o propósito é nos moldar à imagem e semelhança dele. É saber que a vontade dele é boa. É saber que a melhor coisa para a nossa vida é dependermos cada vez mais dele. Então orar é insistir com Deus sobre as coisas e crer que Ele responde pedidos. É interessante como Deus responde pedidos dos seus filhos para a honra e glória dele. Eu tenho a impressão que nós temos dois movimentos de oração aqui perigosos. Um movimento de oração que forma estratégias como se a partir dessas estratégias Deus fosse responder, ou seja, uma manipulação do sagrado. E um movimento também, pequeno, de oração, como se oração fosse em vão, não adianta nada orar. Não adianta nada. Até porque Deus já sabe, Deus é soberano, e lá, portanto, não adianta nada. E esses dias, na reunião do presbitério, me chamou a atenção, como, às vezes, Deus Ele tem um humor assim, maravilhoso. E o pastor estava contando que uma amiga nossa de São José do Rio Preto foi criada com nós. Ela tem um filho autista, lá na segunda igreja. E ele estava falando, você vê como é coisa é, né?
Geralmente, ele estava contando que tem algumas pessoas assim, especiais na igreja, e um gosta de dinossauro, é especialista em dinossauro, o outro gosta de Fórmula 1, sabe o nome de todos os pilotos, e esse gosta de bichos. Ele sabe o nome de tudo que é de bicho ele gosta, todos os bichos. E eles são uma família muito simples, então ele passa nos postinhos de saúde, enfim, para se tratar com alguns médicos ali. E ele falou: mamãe, hoje eu falei com Deus. O menino, se eu não me engano, tem 6 anos. Mamãe, hoje eu falei com Deus. Falei: filho, coisa boa, né? Falar com Deus. E eu falei para ele que eu quero ver um tamanduá, mamãe. E a mãe, como mamãe, deu risada e falou: bênção, filho, que bom, né? Eles estão no postinho tratando. Hora que eles saem do postinho, adivinha qual bicho está passeando no meio da rua de Rio Preto e sai no jornal? Um tamanduá. Aquilo fez com que a mãe ficasse estarrecida de como Deus pôde ouvir uma oração tão simples, aparentemente boba. Como Deus é maravilhoso e escuta as orações dos seus filhos. Para a gente também não achar que podemos nem manipular a Deus, mas que nossas orações são em vão. E o pastor com lágrimas nos olhos, o pastor Watson contando para a gente, ele falou: saiu no jornal um tamanduá, que o menino da igreja orou, isso é maravilhoso. Portanto, nós devemos insistir com o Senhor. Insistir com o Senhor. Pedindo a vontade do Senhor, é claro. Mas perceba, uma oração tão simples para ver a beleza da criação do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Às vezes essas coisas nos enchem mais da presença do Senhor do que ganhar bens materiais que não valem para nada. E muitas vezes é por isso que Deus não responde nas nossas orações. Porque muitas vezes os nossos corações estão nos bens materiais e não na criação do Senhor, para contemplarmos a beleza da sua criação. Mas orar também é crer que Deus responde o nosso pedido. É verdade. Ele responde o pedido. Abraão orou e aguardou a resposta de Deus. E a expressão lembrou-se de Deus do texto indica que o Senhor ouviu a oração de seu amigo Abraão. Abraão é chamado de amigo de Deus. E Ló foi salvo também ali. Mas é interessante pensar que Deus cumpriu a sua promessa também de justiça. Por outro lado, Abraão continuou insistindo. Continuou insistindo. Esse texto traz um grande ensinamento para nós em relação à oração. Nós precisamos continuar insistindo. Nós precisamos continuar insistindo no Senhor, sabendo que o Senhor escuta as orações, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor de fato quer o melhor para seus filhos, sabendo, e agora lendo aqui, que a graça de Deus lhe dará aquilo que você não merece, mas precisa. A graça de Deus lhe dará aquilo que você não merece, mas aquilo que você necessita. E é o poder de Deus que vai garantir isso. Último aprendizado aqui para nós. A intercessão pelo outro. Meus amados irmãos, eu chutaria que as nossas orações são 80% para nós. 80% para nós. Perceba que toda essa conversa, que orar é conversar com Deus, foi para o outro.
para o outro. Talvez essa seria uma das orações que mais a gente precisasse aprender, ou precisa aprender. Orar esquecendo do nosso umbigo, de todos os nossos problemas. Ai, nós temos problemas. Mas aqui mostra que outros tinham mais problemas que Abraão. E com certeza outras pessoas têm mais problemas que você. Eu sugiro que a gente termine esse culto orando. E hoje, não por nós mesmos. Mas que você pense em alguém nesse momento. Alguém que precisa ser alcançado pela graça do Senhor. Alguém que você lembra que estava mais firme na igreja e agora não está há um tempo. Alguém que você simplesmente se lembra, o Espírito Santo coloca na sua mente e você simplesmente precisa orar pela cura de alguém. Alguém da sua família que já conheceu o Senhor e hoje tem raiva do Senhor e está afastado. Ah, quantas pessoas nós temos conversado que dizem que foram machucadas e hoje tem raiva de igrejas, muitas vezes tem raiva de líderes e até de pastores. Nós vamos orar por esse alguém nesse momento. Coloque esse alguém diante do Senhor, faça a sua oração por um momento, agora, sem citar o seu nome. Vamos colocar agora algumas pessoas diante do Senhor e depois eu vou encerrar o culto com uma oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, colocamos os nossos irmãos que estão afastados de Ti diante da Tua presença. Amigos que não querem mais saber do Senhor, da Tua palavra. Na verdade, o que eles mais necessitam é da Tua presença. Queremos colocar amigos doentes, pessoas em hospitais. Queremos colocar irmãos desanimados, que estão passando por grandes tribulações, ó Deus, e sim, as tribulações nos derrubam, Senhor. Queremos colocar papais, filhos afastados, avós incrédulos, pais incrédulos, filhos incrédulos diante do Senhor. Colocar o povo do trabalho, da escola, pessoas diante do Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Alcança, quebra, chama de volta, transforma, leve arrependimento, cure. Dê um chacoalhão, Senhor, não sei, Pai. Mas não deixa essas pessoas fora do Teu caminho, Deus. Use os Seus meios, o Senhor sabe o melhor. Deus, traga sede do Senhor àqueles que estão frios, secos. Aqueles que muitas vezes estão fazendo a sua obra com desdém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Deus, da nossa cidade. Tenha misericórdia da idolatria na nossa cidade, Pai. Quebra, ó Deus, esses corações, ó Deus. Quebra as idolatrias dessa cidade, em nome de Jesus, Pai. Quebra as idolatrias do coração das pessoas, em nome de Jesus.
Que o Senhor esteja no trono, ó Deus, do coração das pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Alcança maridos, ó Deus, esposas, que estão pensando que o término do relacionamento é a melhor opção. Tenha misericórdia, Senhor. Alcança filhos que não respeitam os pais. Alcança pais, ó Deus. As pessoas precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Escuta a nossa oração. Amém.